Existe uma fase na vida que quase ninguém entende. Ela não é celebrada, não é visível e muitas vezes nem parece progresso. É uma fase silenciosa, uma fase em que as coisas parecem paradas, em que nada extraordinário acontece, em que a vida parece suspensa entre o que você era e o que você ainda não se tornou. Essa é a fase silenciosa antes da grande transformação. E o curioso é que, quando estamos dentro dela, geralmente acreditamos que algo está errado. Pensamos que estamos perdidos. Pensamos que estamos atrasados. Pensamos que todos estão avançando enquanto nós permanecemos no mesmo lugar. Mas a verdade é que a transformação mais profunda da vida humana quase sempre acontece em silêncio. Antes de uma mudança externa, existe uma reorganização interna. Antes de uma nova vida surgir, uma antiga precisa desaparecer, e esse desaparecimento raramente é confortável. Durante essa fase, você começa a perceber que certas coisas já não fazem mais sentido. Conversas que antes eram interessantes começam a parecer vazias. Ambientes que antes pareciam familiares começam a gerar desconforto. Até alguns relacionamentos começam a parecer estranhamente distantes. Não porque você se tornou melhor que alguém, mas porque você mudou por dentro. E quando a mudança acontece internamente, o mundo ao redor começa a parecer diferente. É como se sua percepção estivesse se ajustando para uma nova realidade. Mas ainda existe um intervalo, um espaço entre o velho e o novo. Esse espaço é a fase silenciosa, e ela pode ser profundamente desconfortável. Porque durante esse período, você não é mais a pessoa que era antes, mas ainda não é a pessoa que está se tornando. É um território de transição, um território em que muitas certezas desaparecem. Você começa a questionar caminhos, começa a questionar decisões antigas. Começa a perceber que talvez tenha vivido parte da vida tentando atender expectativas que nunca foram realmente suas. E essa percepção pode ser assustadora, porque quando uma identidade começa a se desfazer, surge a pergunta inevitável: quem eu sou agora? Esse momento de questionamento não é fraqueza. Na verdade, é um dos sinais mais claros de crescimento. Pessoas que nunca questionam a própria vida geralmente estão apenas repetindo padrões, mas pessoas que entram em transformação passam por um período inevitável de silêncio interno. É como se o cérebro estivesse reorganizando mapas. Novas prioridades começam a surgir. Novas perguntas aparecem e algumas respostas antigas deixam de servir. Durante essa fase, muitas pessoas sentem solidão. Não necessariamente porque estão sozinhas, mas porque sentem que ninguém ao redor parece compreender exatamente o que está acontecendo. Existe uma sensação de distanciamento, como se você estivesse observando a própria vida de fora. E isso acontece porque parte da sua consciência está deixando para trás antigas versões de si mesmo. A transformação humana não acontece de forma linear. Ela acontece em ciclos, e cada ciclo possui 3 fases. A primeira é a estabilidade. É o momento em que a vida parece previsível, os padrões estão estabelecidos, a identidade parece clara. A segunda fase é a ruptura. Algo acontece. Pode ser um evento, pode ser uma frustração, pode ser um questionamento profundo, algo quebra a estabilidade anterior. E então começa a terceira fase, a fase silenciosa. É o momento em que a nova identidade começa a se formar, mas ela ainda não está completamente definida. Por isso, muitas pessoas interpretam esse período como estagnação, mas na realidade, ele é um processo de reorganização. Imagine uma árvore no inverno. Para quem olha de fora, parece que nada está acontecendo. As folhas caíram, os galhos estão vazios, tudo parece parado. Mas por dentro, a árvore está se preparando para uma nova estação. As raízes estão trabalhando, a estrutura está se fortalecendo, a energia está sendo redirecionada e quando a primavera chega, a transformação aparece de forma visível. Mas ela começou muito antes. Ela começou no silêncio do inverno. A vida humana funciona de maneira muito parecida. Grandes mudanças raramente começam com movimento externo. Elas começam com silêncio interno, com reflexão, com desconforto, com perguntas difíceis. Esse é o período em que velhas crenças começam a ser questionadas. Velhos medos começam a ser enfrentados. E velhas identidades começam a se dissolver. Esse processo pode gerar ansiedade.
Porque o cérebro humano gosta de previsibilidade. Ele gosta de saber exatamente quem você é, qual é o seu papel, qual é o seu caminho. Quando essas definições desaparecem temporariamente, surge uma sensação de incerteza, mas essa incerteza é parte do crescimento. É o espaço onde novas possibilidades surgem. Durante essa fase silenciosa, muitas pessoas sentem vontade de mudar coisas importantes, mudar hábitos, mudar ambientes, mudar projetos, mas ainda não sabem exatamente como fazer isso. E isso pode gerar frustração, porque existe um impulso interno de transformação, mas ainda não existe clareza completa sobre o próximo passo. Esse intervalo é necessário. O cérebro precisa de tempo para reorganizar prioridades, para integrar experiências, para reconstruir significado. Transformação real não acontece da noite para o dia. Ela acontece em camadas. Cada percepção nova muda um pouco a forma como você vê o mundo e, pouco a pouco, uma nova versão de você começa a surgir. Essa nova versão geralmente é mais consciente, mais seletiva, mais alinhada com valores internos. Mas até chegar lá existe um período de silêncio, e esse silêncio pode ser interpretado de duas formas: como fracasso ou como preparação. Muitas das maiores mudanças na vida das pessoas começaram em períodos aparentemente improdutivos, momentos de pausa, momentos de dúvida, momentos de isolamento, porque nesses momentos a mente finalmente encontra espaço para reorganizar tudo. Vivemos em uma cultura que valoriza apenas movimento constante, produtividade, resultados rápidos, mas a natureza não funciona assim. A natureza alterna entre expansão e recolhimento, entre ação e preparação, entre crescimento e descanso. Sem o inverno, não existe primavera. Sem a pausa, não existe transformação profunda. Talvez a fase silenciosa que você está vivendo não seja um erro. Talvez ela seja exatamente o espaço necessário para que uma nova versão de você comece a nascer. Porque toda grande mudança começa invisível. Começa dentro da mente, dentro das emoções, dentro da forma como você interpreta a própria vida. E quando essa transformação interna amadurece, o mundo externo começa a mudar também. Novas oportunidades aparecem, novas decisões são tomadas, novos caminhos se abrem, mas tudo começa no silêncio. Então, se você sente que está em uma fase em que muitas coisas parecem indefinidas, em que algumas partes da sua vida parecem suspensas, talvez isso não seja um sinal de que você está perdido. Talvez seja um sinal de que algo dentro de você está se reorganizando, algo está se preparando, algo está mudando. E quando a transformação finalmente se tornar visível, você perceberá que ela começou muito antes. Começou naquele período silencioso em que nada parecia estar acontecendo, mas tudo estava mudando.